Sou um homem doente, um homem mau, desagradável e repulsivo. É isso que eu sou. Creio que eu tenho uma doença no fígado. Aliás, eu entendo que raio de doença é a minha e o que exatamente me faz sofrer. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite os doutores e a medicina. Além do mais, sou totalmente esclarecido para não ter nenhuma superstição. Se não me trato, é por maldade mesmo. Aposto que isso é o tipo de coisa que vocês não compreendem. Mas eu sim compreendo. Se me perguntarem, não saberei explicar o que erro agindo assim com tanta maldade. Afinal de contas, os médicos não se importam nem um pouco se eu não me trato. Mas também não enganar ninguém a não ser a mim mesmo. E como eu disse antes, se não me trato é por pura maldade. Se me dói o fígado, que me doa ainda mais. Há muito tempo em que vivo assim, uns 40 anos mais ou menos. Agora eu tenho 60. Antes eu trabalhava, agora não mais. Pedi demissão. Fui um funcionário muito maldoso, era cruel e tinha muito prazer em sê-lo. E não aceitava propinas. Quando os solicitantes, sem busca de informações, se aproximavam de mim, eu só para me divertir rangia os dentes e sentia uma volúpia, um prazer indizível quando conseguia machucar alguém. Ai, consegui isso quase sempre, podem crer. Eram geralmente pessoas tímidas, acanhadas. Ora, sabem vocês o que excitava a minha raiva? O que a tornava vil e estúpida? E que me tornava solícito, vergonhosamente solícito, mesmo quando minha bile se esparramava da maneira mais violenta. Só que eu ficava com mais vergonha ainda, porque eu sabia que não era um homem mau. No fundo, não era nem mesmo azedo ou ácido. E o que mais me aproximava de ser um homem mau era espantar uns pombos por aí. Espumava pela boca de raiva, mas bastava uma taça de vinho e logo me acalmava. Até me comovia. Mas depois à noite eu esmurrava a parede de raiva e de vergonha. Perdi o sono durante meses. Sim, assim sou eu. Menti antes, quando disse que era um mau funcionário. Menti de raiva. Na verdade, eu nunca consegui ser mau. Eu sentia a maldade em mim, mas por maior que fosse a raiva, eu não permitia deixá-la sair. Não a deixava sair de propósito. Torturava-me até a vergonha, até as convulsões, se fosse preciso. E senti que me saturava profundamente, até a exaustão. Ora, não estarão pensando que eu me penitencie diante de vocês, que contando tudo isso é como lhes pedir perdão por alguma coisa. Tenho certeza que sim. Pois bem, pensem o que quiserem, não me importa. Pode o mundo cair em pedaços, desde que eu possa tomar minha taça de vinho todo dia. Jamais consegui ser nada. Nem mesmo ser mau. Não consegui ser belo, nem canalha, nem herói, nem honesto, nem inseto. E agora que estou no fim dos meus dias, metido no meu buraco, escarneço de mim próprio e consolo-me com esta certeza tão raivosa quanto inútil, de que um homem inteligente não pode tornar-se nada.
e que só um imbecil pode tornar-se alguma coisa. Sim, o homem inteligente tem o dever de ser destituído de caráter, está moralmente obrigado a isso. O homem de caráter, o homem de ação, é um ser essencialmente medíocre. E essa minha crença tem 40 anos. Eu tenho agora 60 anos. E 60 anos é uma vida inteira, é a mais sólida da velhice. Viver mais de 60 anos é indecente, é abominável, é imoral. Quem vive mais de 60 anos? Responda-me sinceramente, de coração aberto. Eu digo, os imbecis e os canalhas. E eu vou dizer na cara de todos esses velhos, de todos esses dignos velhos com seus dignos cabelos brancos perfumados com colônia barata, e hei de proclamá-lo ao mundo todo, eu tenho o direito de falar assim. Porque eu viverei até os 70 anos, hei de sobreviver até os 80, até os 90, até os... Vocês pensaram que viriam aqui para mais um entretenimento? Que eu tenho a intenção, a obrigação de divertir vocês? Enganaram-se a esse respeito, como em todo o resto. Não sou de modo algum tão divertido quanto parece, quanto lhes possa parecer. E se já irritados com toda essa minha tagarelice passar pela cabeça de vocês perguntar quem eu sou realmente, aí eu responderei. Fui um inspetor de alunos. E eu fui unicamente para garantir minha sobrevivência. E quando no ano passado, onde meus parentes afastados se foi e me deixou uma herança razoável, pedi depressa minha demissão e me meti aqui no meu buraco. Já morava aqui há muito tempo, mas aí me instalei definitivamente. O quarto fica nos confins da cidade. Minha empregada é uma velha do interior que a estupidez tornou a má. E além disso, fede. Como fede? Dizem que o clima da cidade me faz mal e que a vida custa caro demais para alguém que dispõe de tão poucos recursos como eu. Sei disso muito melhor do que todos esses sábios conselheiros, mas não deixarei a cidade. Não deixarei porque... Aliás, se deixa não, isso não tem a mínima importância. Já que vocês estão aí, eu lhes pergunto. De que um homem honesto e digno pode falar com mais prazer? Respondo, de si mesmo. Portanto, eu vou falar de mim. Agora eu vou contar, agradem a vocês ou não, porque eu não consegui me tornar nem mesmo um inseto. Declaro-lhes solenemente, um grande número de vezes tentei tornar-me um inseto, mas nem disso fui digno. Garanto a todos vocês que ter uma consciência muito desenvolvida é uma doença. Uma doença no verdadeiro sentido da palavra. Para o uso cotidiano seria mais que o suficiente a consciência humana comum, ou seja, uma porção igual à metade, 1 a 1/4 da consciência otorgada ao culto homem do nosso século. Talvez imagine que digo tudo isso só para zombar dos homens de caráter e de ação. Ora, o que digo, todo mundo age assim. É precisamente de suas patologias que cada um tira suas vantagens gloriosas. E eu provavelmente mais que todo mundo. Mas não vamos discutir isso, minha objeção é estúpida. Mas, entretanto, estou firmemente convencido disso, de que a consciência, toda e qualquer consciência é uma doença. Eu o sustento. Mas deixemos isso por enquanto. No começo eu suportava vários sofrimentos pacientemente. Eu não conseguia entender como tudo que soava belo e sublime aos olhos dos outros, para mim era como lama. E também não conseguia imaginar que alguém pudesse sofrer como eu. Por isso, durante toda a minha vida, eu escondia essa particularidade. Porque eu tinha vergonha disso. Mas apesar da vergonha, isso tudo ia tão a fundo, que me fazia gozar de uma espécie de
prazer secreto, vil e anormal a entrar aqui no meu buraco numa dessas noites feias e sujas, repetindo a mim mesmo que eu havia cometido alguma maldade. E nesse dia me era impossível reaparecer lá em cima. Eu me inquietava, me atormentava, me despedaçava e bebia longamente minha amargura de ser um falso homem mau. Fartava-me tanto que finalmente sentia uma espécie de fraqueza vergonhosa, maldita, que se transformava numa volúpia real. Sim, numa volúpia. Eu comecei a falar disso porque quero saber com que clareza vocês conhecem esta volúpia. Eu explico. Tal volúpia provém do fato de me inteirar demais da minha própria degradação, e a ela se juntava a verdadeira sensação de ter atingido o meu último limite. Eu dizia a mim mesmo: tua situação é abominável, mas não pode ser outra, não te resta nenhuma saída, nunca poderá mudar. E mesmo que tivesse tempo e fé necessários, você não ia querer mudar e tornar-se um homem diferente. Mas mesmo que quisesse mudar, seria incapaz. Mas mudar em quê? Hã? Mudar em quê? Mas o essencial, e isso é o fim dos fins, é que tudo se transforma conforme as leis normais e fundamentais da consciência requentada e dela flui diretamente. Embora seja impossível não somente mudar, mas em geral sequer reagir de um modo qualquer. Essa consciência requentada nos diz, por exemplo, sim, tem razão, você é um canalha. Mas o fato de eu poder verificar minha própria canalice não me consola de jeito nenhum de ser um canalha. Mas chega! Quantas palavras! Meu Deus, de onde provém essa volúpia? Tentarei explicar de forma mais objetiva. Irei até o fim. Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui, não? Eu, por exemplo, tenho um amor próprio terrível. Sou tão desconfiado, rancoroso e suscetível como um corcunda ou um anão. Mas, entretanto, eu passei por momentos em que, se eu tivesse levado um tapa na cara, eu teria sido muito feliz. Não estou brincando, estou falando sério. Eu teria encontrado nisso algum prazer. O prazer do desprezo evidente, o desespero que encobre as volúpias mais ardentes, sobretudo quando a situação parece realmente sem saída. Sou culpado em primeiro lugar porque sou mais inteligente do que todos vocês. Além disso, sou culpado porque, mesmo que eu seja generoso, a consciência de sua inutilidade só serve para me atormentar ainda mais. Eu não posso perdoar, pois se sou ofendido, só sou em conformidade com as leis da natureza, as quais não fazem parte do nosso perdão. Mas também, por outro lado, me é impossível esquecer, porque por mais natural que seja a culpa, nem por isso nos afeta menos. Portanto, mesmo que eu renuncie a sentir a generosidade e queira, ao contrário, vingar-me do meu ofensor, eu não poderei, porque me é impossível decidir-me a agir, mesmo que tenha esse direito. Afinal, por quê? É sobre isso que eu quero falar algumas palavras para vocês. O que passa pela cabeça daquele que se vinga? Quando o desejo de vingança se apodera de seu espírito, não há lugar nele senão para esse desejo. Precipita-se nisso sem se desviar cabeça baixa como touro furioso e não para por nada, a não ser quando encontra um muro pela frente. É certo que diante desse muro ele cede satisfeito. Só que para ele o muro não é o mesmo para aquele que pensa na vingança, mas não se vinga. Não. Para ele o muro é como uma solução moral definitiva, como algo quase místico. Pois bem, é precisamente esse homem simples e espontâneo, por que não dizer autêntico, que considero como um homem normal por excelência, com o qual sonhou a própria mãe natureza ao criá-lo amorosamente sobre a terra. Invejo esse homem, não nego. Invejo até ao extremo de minha pílice. Ele é estúpido. Mas que sabemos nós sobre os mistérios da natureza?
É possível que o homem normal deva ser estúpido. Quanto a mim, como tenho a consciência mais requintada, que não saí da natureza, sim de um alambique, quanto mais tenho consciência de mim mesmo, mais percebo que não passo de um rato de tão pequeno. Talvez eu seja um rato clarividente, mas nem por isso menos rato, e não um homem. Enquanto que só o outro podemos considerá-lo como um autêntico ser humano. Mas o que é perigoso é que eu mesmo me considero um rato, sem que ninguém exija de mim essa confissão. Porque quando me ofendem, também me vingo. Mesmo que meu desejo de vingança seja desprezível e mesquinho, não me importa. O que me interessa é que minha vingança seja ainda mais violenta do que a do homem da natureza e da verdade, porque ele, em sua rudeza natural, considera justa a sua vingança. Quanto a mim, como tenho a consciência mais evoluída, não me vingo por justiça. Eu quero praticar o mal maior do que aquele que recebi. Quando vejo, criei em torno de mim um atoleiro fatal, um lodaçal fedorento, um charco de lama, formado de minhas hesitações, de minhas suspeitas, de minha agitação, de todos os carros, os homens de ação que chovem sobre mim, que me cercam, me julgam, que riem da minha cara. Depois disso não me resta mais nada a não ser abandonar tudo simulando desprezo e superioridade e desaparecer vergonhosamente no meu buraco. E aqui, no meu sujo e lamacento subsolo, insultado, batido e escarnecido, lentamente mergulho na minha raiva fria, envenenada e sobretudo inesgotável. Durante 40 anos lembrarei do insulto sofrido em todos os seus detalhes mais vergonhosos. Acrescentarei outros mais vergonhosos ainda, que excitarão minha maldade pelo fogo da imaginação. Eu próprio darei vergonha. Mas mesmo assim evocarei todas as minúcias, passarei em revista uma a uma todas as circunstâncias, acrescentarei outras sobre o pretexto de que poderiam ter acontecido. E não perdoarei nada. Aí eu me vingo, em pequenas doses. Faço com que ele sinta que esteja morrendo. Mas é precisamente essa mistura fria e abominável de desespero e de esperança. É precisamente esse sepultamento voluntário, essa existência de emparedado vivo, essa ausência, esse acúmulo de desejos insatisfeitos e enfornados, de decisões febris tomadas para a eternidade, mas seguidas de remorsos. É isso precisamente o que provoca em mim essa volúpia estranha de que falava há pouco. Ela é tão sutil que as pessoas medíocres nada percebem. Vocês só irão me compreender quando receberem um tapa na cara. Mas fiquem tranquilos, não recebi nenhum tapa. O que penso agora me é indiferente. Talvez seja eu que lamente não ter distribuído tapas por aí. Mas basta. Nem mais uma palavra sobre esse assunto, por mais interessante que seja para vocês. Falei antes em vingança. Afirma-se por aí que o homem se vinga porque considera que isso é justo. Então ele se vinga e se sente bem por ter praticado uma ação justa. Ora, quanto a mim, não vejo nisso nada de justo, porque quem se vinga também age por maldade. E esse maldito sentimento poderia superar todas as dúvidas e desempenhar com sucesso seu lugar da causa primeira. Quanto a mim, que fazer se não sou suficientemente mal? Disse isso desde o começo. Mal distingo o objeto do meu ódio e os motivos se dissipam, o responsável desaparece e o insulto já não é mais um insulto e sim um golpe do destino. Alguma coisa como uma dor de dentes de que ninguém é culpado. Depois disso não me resta mais nada a não ser quebrar meus punhos contra a parede
Na impossibilidade de encontrar as causas primeiras, renuncio à minha vingança com desdém. Talvez eu me considere extremamente inteligente pela única razão de que durante toda a minha vida nunca pude começar nem terminar, fosse o que fosse. Nunca fiz nada. Não passo, pois, de um tagarela. De um tagarela impertinente. Sim, como todos nós. Mas que fazer se o destino de todo homem inteligente é tagarelar? Isto é, derramar água numa peneira. Se eu não fizesse nada unicamente por preguiça, eu teria muito mais respeito por mim mesmo. Pois eu seria capaz, ao menos, de ser alguma coisa. Se me perguntasse, quem é você? Eu responderia, um preguiçoso. Teria sido muito agradável ter ouvido alguém me chamar de preguiçoso. Preguiçoso é um título, um cargo, uma carreira, acreditem. Não estou brincando, não, estou falando sério. Eu teria sido assim membro de um clube de primeira e teria passado todo o meu tempo a me respeitar. E exigiria também que me respeitassem por isso. E perseguiria com toda a minha cólera aquele que não me respeitasse. Mas não são senão sonhos dourados. Digam-me, quem foi o primeiro a declarar que o ser humano só comete maldades porque desconhece seus verdadeiros interesses e que basta abrir os olhos para que ele deixe imediatamente de cometer essas maldades e se torne no mesmo instante bondoso e honesto? Porque uma vez ilustrado, passa a compreender as reais vantagens da bondade e a enxergar no bem o seu próprio interesse. E digo-me também, quando foi que aconteceu ao homem, durante esses milênios, agir somente em prol de sua própria vantagem? Que dizer dos fatos que evidenciam o contrário? Quer dizer então que sua teimosia lhe era mais agradável do que qualquer vantagem? Vantagem. Mas o que é a vantagem? Que ingenuidade! Será que o homem, no curso desses milênios, não agia somente de acordo com o seu próprio interesse? Alguns de vocês arriscariam a definir com exatidão no que consiste o interesse do homem? E se eu lhes dissesse que esse interesse consiste, às vezes, em desejar para si mesmo não a vantagem, mas o prejuízo? O que pensam disso? Eu posso ver que alguns de vocês sorriem irônicos. Pois a despeito de sua ironia responderei. É que vocês, tanto quanto sei, organizam o registro dos interesses humanos de acordo com a riqueza, a liberdade, a tranquilidade. Qualquer um que agisse em contradição a essa lista seria considerado, na opinião de vocês, como aliás também na minha, um doido varrido, não é assim? Mas não existirá algo que ao homem seja mais importante que tudo, e pelo qual esteja pronto a ir contra todas as leis, isto é, contra a razão, a honra, a liberdade, a tranquilidade, numa palavra, contra todas as coisas belas e úteis. Bem, mesmo assim sempre será um interesse? Poderia alguém me dizer. Calma, ainda teremos uma explicação. E o caso não está no simples jogo de palavras, mas em que esse interesse é admirável justamente por destruir todas as classificações e sistemas elaborados pelos amantes da espécie humana e para a sua felicidade. Antes de dizer-lhe qual é esse interesse, afirmo com toda certeza que todas essas classificações e teorias que procuram explicar à humanidade quais são seus verdadeiros interesses, a fim de incentivá-la a ser bondosa e honesta, a mim não passa de puro blá blá blá. Isso é o mesmo que dizer que o homem é suavizado pela civilização. Mas aí é que está, o homem está pronto a deturpar intencionalmente a verdade, a descrer de seus próprios olhos e de seus ouvidos, apenas para justificar a sua lógica.
Deem uma olhada ao redor. O sangue jorra em torrentes. E o que é pior, de modo tão alegre como se fosse champanhe. O que, pois, suaviza em nós a civilização? Acaso alguns de vocês já notaram que os mais sanguinários são sempre pessoas civilizadas? E o que é perigoso, são encontradas com demasiada frequência, são por demais comuns, já não chamam a atenção. Podem estar do nosso lado. Antigamente o homem via justiça no massacre e matava com a consciência tranquila quem ele julgasse necessário. Hoje, ainda que consideramos o derramamento de sangue injusto e inaceitável, continuamos a matar. E o que é lamentavelmente vergonhoso, matamos com mais frequência ainda. Decidam vocês mesmos. Dizem que Cleópatra gostava de cravar alfinetes de ouro nos seios de suas cativas, deleitando-se com seus gritos e convulsões. E olhe que a barbárie não é privilégio de uma só época, não. Em todos os séculos há pelo menos um exemplo. Crucifixões, inquisições, sibérias, holocaustos, crimes domésticos. E por que tudo isso? Embora o homem já tenha aprendido a ver tudo com mais clareza, ainda está longe de querer agir do modo como lhe é indicado pela razão e pela ciência. Mas mito da razão, a ciência. Mesmo assim o homem continua, igualzinho a uma mosca que tenta ultrapassar o vidro. Ele bate, bate, bate. Pelo menos a ciência há de ensinar o homem que na realidade ele não tem vontade nem caprichos e que nunca os teve. De modo que tudo que ele faz não acontece por sua vontade, mas de acordo com essas leis. Basta o homem descobrir essas mesmas leis para não responder mais pelas suas atitudes e sua vida se tornará extremamente fácil. Todos os atos humanos serão calculados de antemão, matematicamente. E aí surgirão algumas edições até bem intencionadas, nas quais tudo estará calculado e especificado com tamanha exatidão que no mundo não existirão nem ações, nem aventuras. Então será construído o palácio de cristal, há de chegar o reino da abundância. E claro que tudo não será horrivelmente aborrecido. Afinal de contas, serão todos muito felizes e sábios. Mas cuidado. O tédio pode ser um mau conselheiro. Ele que nos faz enterrar agulhas de ouro na própria carne. Mas isso não é nada. Mas o mais terrível é que talvez acreditaríamos ser muito felizes por termos à mão agulhas de ouro. Eu não ficaria nem um pouco admirado se no meio dessa felicidade tranquila surgisse de repente um gentil cavalheiro qualquer e nos dissesse: o que acham vocês se jogássemos por terra toda essa felicidade tranquila e voltássemos a viver de acordo com a nossa estúpida e tola vontade? Mas o mais terrível é que esse gentil cavalheiro certamente encontraria discípulos. É assim a natureza humana. E só o diabo sabe o que vale essa vontade. Eu peço desculpas por entrar assim em tantas filosofias. Afinal de contas, são 40 anos de subsolo. Permito-me fantasiar um pouco. A razão é coisa boa, não há dúvida. Mas o ato de querer constitui a manifestação de toda a vida, com a razão e todo o resto.
A vontade em nós é que desperta a vontade de querer alguma coisa que pode coincidir ou não com a razão. Mas admitamos que o homem não seja estúpido. Não é possível dizer que ele o seja, senão quem poderia reivindicar a inteligência? Mas se não é estúpido, é monstruosamente ingrato. Creio mesmo que a melhor definição que se possa dar do homem é uma criatura bípede e ingrata. Mas esse ainda não é o seu principal defeito. O principal dos principais defeitos é o mau caráter, que ele conservou inalterável desde os primórdios até os dias de hoje. O mau caráter que o leva à conduta insensata. Mesmo que se demonstrasse ao homem, por meio das leis da natureza e da aritmética, ser ele uma engrenagem, ele, por puro espírito de revolta, lançaria o caos, as trevas e a maldição pelo mundo. Visto que só o homem pode amaldiçoar, é um privilégio seu, a principal das qualidades que o distingue dos outros animais. Mas se me disserem que o caos, as trevas e a maldição também podem ser calculados de antemão, se bem que só a possibilidade desse cálculo irá paralisar o impulso do homem e a razão triunfará, uma vez mais eu confessarei que o homem só terá um meio de fazer o que lhe apraz, que é perder totalmente a razão e tornar-se completamente louco. Isto é óbvio para mim, eu lhes garanto. Pois parece claro que desde todos os tempos, a grande preocupação do homem foi provar a si mesmo que ele era um homem e não uma engrenagem. Com isso arriscava a pele, mas o provava. Vivia como um troglodita, mas provava. E como depois de tudo isso não pecar? Como não se sentir feliz por ainda não estar nessa situação e pela vontade de depender, sabe de quê? Mas como é que se pode ter vontade própria quando o que está em jogo é o 2 e 2 são 4? Isso sem a própria vontade. Mas a vontade quer saber de coisa bem diferente. Eu gracejo, evidentemente. Porém, é com raiva que gracejo. Mas há problemas que me atormentam. Ajude-me a resolvê-los. 2 e 2 são 4 é um princípio de morte e não um princípio de vida. O homem sempre teve medo da procura desse 2 e 2 são 4, e eu também tenho. É verdade que o homem sempre esteve à procura desse 2 e 2 são 4, atravessa oceanos, arrisca a vida em sua perseguição. Mas quanto a encontrá-los, realmente tem medo. Pois ele se dá conta de que uma vez encontrado, nada mais tem a fazer. Mas também, 2 e 2 são 4 é uma coisa bem insuportável, não? É arrogante, respira imprudência, nos desfigura insolentemente. Admito que 2 e 2 são 4 seja uma coisa excelente. Mas se é preciso louvar tudo, eu lhes direi também que 2 e 2 são 5 é uma coisinha muito tentadora. Seja por bem, seja por mal, destruir qualquer coisa também é às vezes muito agradável. No fundo, não estou aqui para defender nem o sofrimento nem a prosperidade. Estou aqui para defender o meu capricho. E que meu capricho esteja garantido quando vier a precisar dele. Nas comédias não se admitem os sofrimentos, eu sei. Tampouco podemos admiti-los num palácio de cristal. A dúvida, a negação no sofrimento. Mas o homem jamais renunciará
ao verdadeiro sofrimento, ou seja, a destruição e o caos. O sofrimento é a única causa da consciência. Eu disse no início que a consciência é um dos piores males do homem. Mas ele a ama e não a trocará por nada. A consciência, por exemplo, é infinitamente superior a 2 e 2. Depois de 2 e 2, já não resta a certeza de nada. A única coisa que nos resta é tapar nossos 5 sentidos e mergulharmos na contemplação. O melhor mesmo é não fazer nada. Absolutamente nada. O melhor mesmo é a inércia consciente e contemplativa. Por isso vivo o subsolo. Embora tenha dito que sofro de uma inveja biliosa do homem normal, não gostaria de ser nas condições em que o vejo. Mas mesmo assim o invejo. Não. Aconteça o que acontecer, o subsolo é bem melhor. Aqui pelo menos se pode... Cá estou eu a mentir novamente. Minto porque sei que não é o subsolo que é melhor, mas algo muito diferente do que aspiro, de que não posso descobrir. Para o diabo então, subsolo. É evidente que todas essas palavras eu acabei de inventá-las. Isso é típico do subsolo. Aqui escutei eu durante 40 anos, através das frestas, essas suas palavras. Foi eu quem as inventou. E foi tudo quanto pude inventar durante tanto tempo. Tanto que acabei por decorá-las. Mas seriam vocês realmente crédulos que imaginam que eu lhes diria a verdade? Eis algo que eu não compreendo. Por que me dirijo a vocês como a verdadeiros ouvintes? Por que me confesso assim? Passou-me pela cabeça uma lembrança que gostaria de confessar para vocês. Entre as recordações que cada um de nós possui, algumas que não contamos senão aos nossos amigos. E há outras ainda que não confessaremos nem mesmo aos nossos amigos, que não repetiremos senão a nós mesmos, e ainda assim sob o signo do segredo. E há coisas, enfim, que o homem não confessa nem a si mesmo. No curso de sua existência, cada homem honesto acumulou essas lembranças. E eu, não faz muito tempo, que decidi recordar de certas antigas aventuras minhas. Até que evitei-as, não sem um tanto de inquietação. E agora, quando as evoco, quero dizê-las, tenho a prova. É possível ser franco e sincero e poder confessar a verdade para si mesmo? Preciso me livrar dessas lembranças que às vezes me agarram pela garganta. Mas eu acredito que se tornarmos nua a nossa alma, poderemos ser felizes. Temos ao menos aí uma chance.